vem homenagem, né? Então vamos lá. Então, deixa eu dar só um aviso, assim, em função do que você falou, para quem está assistindo as aulas gravadas, hoje aula número 4, aí o nosso colega falou que ele foi tentar assistir a aula número 3 e parece que os 10 últimos minutos da terceira aula ficaram cortados. O Tchalka vai ver se recupera para botar tudo correto. Se houver algum problema, a gente vê o que ficou faltando, eu dou um apêndicezinho na próxima aula. Mas a gente vai tomar providência. Então, quem está assistindo a aula não fica, se preocupa, porque se está cortado o finalzinho da aula 3, pelos nossos cálculos aqui, o nosso colega falou que você assistiu quantos minutos? 1h45? No máximo isso. 1h40, então a gente deve ter comido uns 10 minutos. Eu lembro que eu dei aula quase até o finalzinho mesmo. Tá bom, então, beleza. Bom, aqui eu queria, o Luiz, né, nosso colega Luiz Rodolfo, chamou a atenção para um fato, uma coisa que eu comentei na primeira aula, que era o seguinte, só para elucidar a questão aí, porque a pergunta é bem relevante, a observação é bem relevante. Quando nós escrevemos, né, por exemplo, o Lagrangiano, vamos pegar algo que seja tipo oscilador harmônico. Então nós pegamos aqui o termo de momento, né, P2 sobre 2N, e o termo de potencial. E aí a gente fez o seguinte, a gente chamou P sobre raiz de 2M de P grande, a gente fez uma redefinição aqui, né? Redefiniu grandezas e ficou isso escrito dessa seguinte maneira, o meio de P2 mais X, tá? A gente botou em forma complexa, né? Então a gente criou um objeto, escreveu isso dessa forma, né? Eu acho que foi assim, P menos X, P mais X. Então a gente falou, então a gente pode, esse hamiltoniano redefinido P sobre raiz de 2M e raiz de K vezes X, a gente criou essas grandezas, esse hamiltoniano pode ser escrito como sendo P2 mais X2, que era o que a gente tinha feito. A gente definiu P grande e X grande de tal maneira que esse hamiltoniano ficasse P2 mais X2. Mas aí, como o Luiz observou, aí a gente chamou isso aqui, sei lá, posso chamar isso aqui de um objeto de um psi-W, que chama esse objeto aqui de psi. Então, na verdade, meu Lagrangiano, ele acabou sendo colocado numa forma eminentemente complexa. E aí a gente fala, bom, então, a simetria que eu tenho aqui, na verdade, é uma que eu posso multiplicar psi, né, por uma fase, e a fase se cancela. Nesse caso, como é uma dimensão só, a coisa fica complexo conjugado. Mas se eu tivesse aqui, como eu falei, um oscilador harmônico n-dimensional, né? N-dimensional e isotrópico, né? Então aqui apareceriam as n componentes do momento e aqui apareceriam as n componentes da posição, mas como ele é isotrópico, eu posso fazer a mesma coisa, e aí aqui a gente definia assim, algo do tipo, definia um psi, para cada componente I, a gente definia um psi, seria psi mais x, P mais x. E aí, isso aqui assumia a forma vetorial. A gente pode pensar que isso aqui é um vetor coluna de n componentes, e eu poderia colocar dessa forma, psi dagger psi. E aí ficava claro que eu tinha uma simetria, o n aqui. Então foi isso que eu fiz. Aí a questão do Luiz foi, tudo bem, perfeito, isso tudo aí, essa variável é clássica. Mas no caso da mecânica quântica, em que a gente tem que obedecer essa relação de comutação aqui, né, xi com o pj dando i, h cortado, del pj, a pergunta é, a mesmo raciocínio vale, ou a mesma manipulação, né, vale se eu estiver trabalhando no caso quântico? Aí eu vou dizer sim, e aí eu vou dar as indicações para quem quiser fazer. Fazemos a mesma coisa aqui, só lembrando que x e p comutam, tem uma relação de comutação não trivial. Isso aqui, então, é isso, eu redefino isso, que eu posso mostrar, que a gente pode ver, vocês vão poder ver, é o seguinte. Então, nós vamos fazer as mesmas coisas que nós fizemos aqui. Redefinimos essas grandezas, vamos definir como se fosse, tem um operador AI, defina esse objeto aqui, que vai ser P mais X, e aí, claro, PI mais X. Então, a gente vai ver agora, devido ao fato de X e P satisfazerem essa condição, isso vai ter uma consequência. Esse Hamiltoniano, esse Lagrangiano, essa grandeza A aqui, ela vai ter uma relação de comutação que vai sair desse tipo assim. AI dada um AJ vai dar vai dar ΔJ. Mas deve ter um IH cortado, não vai ter o H cortado, perdão, vai ser isso aqui mesmo. Então vocês podem observar o seguinte, seguindo esses mesmos procedimentos, esses mesmos passos,
Porém, lembrando que x e p agora não comutam, então aqui eu não posso fazer assim, ó, P2 mais PX menos XP mais X2. No caso clássico, o importante é isso. PX é igual a menos XP se cancelam, porque P e X comutam. No caso quântico, não. Eu vou produzir aqui, quando eu escrever aquela relação, e isso aqui vai me dar. Quer dizer, essa grandeza aqui não é exatamente isso. Essa grandeza aqui é isso aqui, é P menos X, e multiplica P mais X, então vai dar P2 mais X2, mas vai produzir aqui uma grandeza nova que vai ser I comutador de P com X. Então, no caso quântico, isso não é igual a isso. Isso é igual a isso aqui menos I comutador de P com X. Por causa dessa comutação, que vai repercutir aqui. Certo? Então, no caso clássico, isso aqui é uma identidade, P2 mais X2. No caso quântico, isso aqui é P2 mais X2, mas aparece um termo espúrio, que é I vezes o comutador de P com X. Então, eu desconto aqui. Então, na verdade, tem um meio aqui, né? Agora, isso menos isso é essa identidade, é essa grandeza. Agora, esse comutador aqui é fácil eu calcular a partir desse. Dá alguma coisa desse tipo. Na verdade, vai ter um del. É o que vai aparecer justamente quando a gente pega, então, a diferença do caso clássico para o caso quântico. Quando a gente pega o caso quântico, o hamiltoniano, na verdade, isso não é nem o lagrangiano, o hamiltoniano, o hamiltoniano. No caso quântico, nós vamos ter a mesma coisa, vamos ter aqui um meio de, é como se fosse, vou chamar de A, que é mais convencional, a gente chama ADH, mas aqui vai aparecer um termo, vai aparecer o H cortado, vamos ter isso aqui, H cortado, ômega, que vai ter ADH mais N sobre 2. Porque esse computador aqui vai aparecer para N coordenadas. Se fosse o caso unidimensional, apareceria um meio. Então a diferença, Luiz, do caso clássico para o caso quântico é que isso aqui vai ficar igual. É isso aqui que está me dando a simetria, o N. A diferença do caso quântico é que vai aparecer essa constante residual aqui, que é o que a gente chama de energia de ponto zero. Então, a energia, o estado de mínima energia do oscilador harmônico n-dimensional é H cortado ômega sobre 2 vezes N. Claro, no oscilador harmônico unidimensional, a energia do estado fundamental, classicamente, era zero. O oscilador clássico, ele está em repouso na origem, então tudo é zero. No oscilador quântico, ele tem essa grandeza aqui, no caso unidimensional. Então, a única diferença, quer dizer, a simetria do caso clássico é a mesma simetria do caso quântico. A diferença que vai aparecer é esse comutador aqui, tá certo? É só para chamar a atenção, está claro para você, né? Mas a tua dúvida é bem pertinente, só para chamar a atenção. Isso aí eu falei na primeira, na segunda aula, mas passei batido. Eu falei do caso clássico e não chamei a atenção para a diferença que aparecia no caso quântico. Só para, agora vamos começar aqui. Então, retomando no final da aula passada, né, a gente criou um sistema, um procedimento assim, bem prático, bem até rápido também, né, que é o procedimento dos tablôs de Young. Basicamente, a gente consegue dar uma representação, quer dizer, o que é para nós uma representação irredutível, né, é a representação feita. O que é uma representação irredutível? É um espaço vetorial, uma representação é um espaço vetorial complexo, nesse caso, onde eu tenha um tensor, um componente, vamos dizer, um tensor com capa componente, né, então I1, I2 até Ik, e sob uma transformação de S N, esse objeto, né, com capa índice, que é um tensor de rank K, K índice, sob uma transformação de S N, ele vai se transformar desse modo. Cada componente vai ter a sua matriz de transformação. Então, isso aqui vai vir aqui IK, JK, e aqui um T, J1, JK. Então, isso aqui é o que me diz. Esse objeto aqui, então, ele carrega, ele traz consigo, ele representa, ele é uma representação de S N, no sentido de que as componentes dele são todas misturadas quando eu faço uma transformação de S N por essa relação linear. Transformação linear do tensor. Então, isso é o conceito de uma representação em geral. A representação é irredutível, como nós falamos das outras vezes.
Representação é irredutível. Opa, a representação é irredutível quando eu consigo mostrar que dentro daquela representação, se eu tiver um espaço assim, né, então, qualquer vetor daqui, se eu fizer uma transformação de S ou N, esse vetor vai, por exemplo, um outro vetor. Qualquer vetor daqui é conectado com qualquer outro vetor daqui a partir de uma transformação de S ou N. Ou seja, eu gero todo o espaço vetorial a partir de um vetor aplicando as transformações do grupo. Por exemplo, se eu estou em 3 dimensões, se eu pego um vetor ao longo da direção Z, aí eu faço uma rotação ao longo em torno do eixo Z, aí esse vetor vem para esse. Aí eu faço uma rotação em torno do eixo X, esse vetor vem para esse. Então, se eu pegar um dado vetor, um único vetor do espaço, e aplicar sobre esse vetor todas as transformações ortogonais, né, n-dimensionais, eu desse vetor vou gerar todo o espaço. Então, isso é o conceito de uma representação irredutível. Ela é gerada, todos os vetores daquele espaço são gerados a partir de um vetor dado, qualquer, escolhe um vetor e aplica sobre esse vetor todas as transformações do grupo, eu vou gerar todo o espaço. Isso é o que se chama um vetor cíclico, é um vetor a partir do qual eu consigo gerar toda a representação. Agora, pode acontecer de eu não gerar o espaço todo. Por exemplo, se eu pegar um espaço, lembra que eu dei na aula passada? Vamos dizer que eu pego o espaço dos tensores simétricos. Pegar um tensor simétrico com 2 índices. Qualquer transformação, então eu tenho um espaço de todos os tensores de rank 2. Nesse espaço aqui eu tenho tensores simétricos, tenho um subespaço dos tensores simétricos e tenho um subespaço dos tensores antissimétricos. Então, quando eu pego os tensores de rank 2, né, os tensores de 2 índices, né, nesse caso aqui eu estou sendo meio infeliz com esse S aqui eu vou substituir por R, para dizer que a rotação de S ou N, vou substituir a matriz de transformação do grupo pelo R, para não confundir com a componente simétrica do tensor. Aí nós já tínhamos aprendido, já retornado a vocês que todo tensor pode ser escrito como a superposição de uma parte simétrica com uma parte antissimétrica, onde esse S aqui é T mais T transposto sobre 2, e a parte antissimétrica é T menos T transposto sobre 2. Então eu posso fazer essa decomposição sempre. Só que, se eu pegar um dado tensor que é simétrico e aplicar qualquer transformação de S ou N sobre ele, ele continua simétrico. E se eu pegar um tensor simétrico e transformar, quer dizer, a transformada dele, S' e J, vai ser R e N, R, J, N, S, N, N. Como esse tensor aqui é simétrico, então eu posso trocar N com N. Então a pergunta é, será que esse é simétrico, mas quando eu fizer as transformações de S ou N, será que ele continua simétrico? Então vamos ver quem é o S' J aí. S' JI vai ser R, JN, R e N, S, N, N. Esse é o S' JI. Mas agora, isso aqui é simétrico. Então eu posso trocar N com N. Então aqui fica N e aqui fica N. Então isso aqui vai ser igual a R, I, N, R, J, N, S, N, N. Muito bem. Mas agora, N e M são índices saturados. Eu estou somando sobre todos os N's e sobre todos os M's, então nada me impede de renomear esses índices. Eu vou chamar N de M e M de N. Então o meu N vai virar M e o meu M vai virar N. Então no final do dia, a gente acaba vendo, ó, essa expressão aqui é exatamente essa aqui, por causa da simetria. Então S' J, S' JI. Então o transformado S ou N de um tensor simétrico é um tensor simétrico. O transformado S ou N de um tensor antissimétrico continua sendo um tensor antissimétrico. Então, se eu aplicar qualquer transformação de S ou N a um tensor simétrico, eu nunca vou chegar aqui. Eu vou ficar sempre confinado a esse subespaço. Então, é isso que a gente diz. Essa representação dos tensores de rank 2, ela é redutível. Ela é redutível em 2 pedaços. Ela é redutível a um pedaço só essa representação dentro dessa toda, ela se confina com ela mesma. E se eu pegar um tensor antissimétrico qualquer e aplicar todas as possíveis transformações de S ou N aqui, eu nunca vou bater aqui, eu vou chegar em qualquer lugar, mas aqui dentro. Então, eu tenho 2 setores irredutíveis dentro de uma representação mais ampla, que nesse caso é redutível. Então, a representação redutível é quando, por exemplo, se eu tiver um dado vetor e aplicar todas as transformações do grupo, eu não consigo gerar o espaço todo. Eu gero apenas um subespaço.
Então eu digo, então, essa representação aqui, essa representação grande, ela é redutível, porque tem um pedaço aqui, em que tem um subsetor, em que qualquer vetor daqui, quando é transformado, nunca vai para esse lado. Então, esse é o conceito de representação redutível e irredutível. Então, um tensor, quando a gente escreve um tensor e diz que ele é uma representação irredutível, a gente já tem que ter claro que, por exemplo, esse tensor não pode ser qualquer, ele tem que ter propriedades de simetria bem definidas. Então, quando a gente pega uma representação irredutível, já está claro, né, que, por exemplo, só lembrando também das aulas anteriores, no caso do SON, se eu fizer transformações ortogonais, o tensor simétrico ainda não é irredutível. Por quê? Porque ele tem traço, e o traço é invariante. Então, quando eu tenho, no caso não das transformações SON, mas das transformações SON, a gente tinha visto, esse tensor aqui ainda pode ser quebrado. Ele pode ser quebrado num tensor simétrico com traço zero, e aí aqui, esse seria um tensor de rank 2, que é um tensor de esse índice aqui vai de 1 até n pequeno, eu posso botar isso aqui, o meio, 1 sobre n, delta e j, e aí aqui o traço de S, e mais a parte simétrica. Então, se eu pegar um tensor simétrico, que tiver traço zero, e fizer uma transformação de SON nele, ele vai num outro tensor simétrico também com traço zero. Então ele não chega, por exemplo, nos tensores simétricos que tem traços diferentes de zero. Então, a representação de tensores simétricos, no caso de SON, também não é irredutível. O que é irredutível é tensores simétricos de traço duplo. Então, esses aqui se fecham nesse meio. O traço é um escalar e esses aqui se fecham nesse meio. No caso de SON, nós tínhamos mostrado na aula passada que o traço não é invariante, porque tem aquela questão do hermitiano conjugado e não do transposto. Então, no caso do SON, os tensores simétricos, tendo traço zero ou não, eles formam uma representação irredutível. Está claro o conceito? Então, quando a gente escreve, na aula passada a gente intuiu, né, quer dizer, a partir de um raciocínio assim, quase que de um estudo de caso, a gente pegou o caso de um tensor vetor, depois multiplicou, deu tensor. Aquela a divisão S que show do Banstrato, ela é genérica. Ela é genérica para SON, para tensores, quando você está levando em conta grupo de rotação. Quando você está levando em conta grupo SON, o traço não é invariante. Então essa decomposição, isso aqui é verdade, mas não é uma boa, ela não te dá a decomposição mais irredutível possível. Você para aqui. Para SON, quando você tem um tensor de rank 2, basta quebrar ele numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Você já fez a redução máxima. Se eu quisesse, o tensor, isso perante, mas se eu quisesse fazer a divisão do tensor, pode. Eu posso fazer, pode. Mas daí ela não é irredutível. Não é irredutível, isso. Mas ela é válida. Mas ela é válida. A decomposição é válida, apesar de não estar dando representações irredutíveis. É isso mesmo. Numa lagrangiana geral, que você esteja usando só de variante de Gauge, você pode fazer a divisão sem estar preocupado. Sem estar preocupado, pode. Então vamos lá. Então a gente estava falando, aqui eu estou colocando SON genérico. Então uma representação irredutível, na aula passada a gente viu, inclusive aprendeu a calcular a dimensionalidade, a gente chama a representação fundamental desse box, essa aqui é a representação mais baixa, de dimensão mais baixa, n-dimensional, sim. É um vetor complexo com n componentes, e depois nós tínhamos visto que tem uma representação equivalente a ela, usando aquelas propriedades do determinante, que é a representação complexo conjugada dela, que é uma representação desse tipo aqui. No caso do SON, ela tem n-1 caixinhas, n-1 boxes. Então, essa representação aqui também tem dimensão n, só que não é exatamente igual a essa. Essa representação aqui, nessa representação aqui, os geradores do grupo são as matrizes GA. Nessa representação aqui, os geradores do grupo são as matrizes menos GA transposta. E nós temos visto que no caso do SO2, essas duas representações coincidem. Então, no caso do SO2 não tem diferença, mas no caso do SO3, a partir do SO3, há diferença. Então, a gente tinha visto isso. Então, a gente viu que a gente, quando coloca um tablô, a gente, na verdade, se colocar um tablô assim, ó, no caso do SON, um tablô que tenha
duas linhas e as colunas estejam essas, seja assim, na verdade eu estou dizendo, isso aqui é um tensor que tem três componentes, que tem componentes I, J, K, L, M. Com a seguinte propriedade. Ele é completamente simétrico na troca de T, I, J, K. Então, T, I, J, K, L, M é igual a T, J, I, K, L, M, que é igual a T, K, I, J, L, M. Porque qualquer permutação que eu fizer nesses três índices, deixando esses dois parados, é essa simetria. Agora, ele é antissimétrico nesses dois índices. E L. Então, se eu trocar I com L, esse tensor troca de sinal. Se eu trocar J com M, esse tensor troca de sinal. O kappa não está envolvido com essa simetria. O kappa está envolvido só nessa simetria. Então, o tablô, no caso do SUN, bastando ser simétrico ou antissimétrico, como eu coloquei aqui, já é representação irredutível. Então, o Yang tablô, ele diz para nós, a gente não precisa ficar grafando o tensor, a gente já sabe, inclusive eu posso saber quantas componentes desse tensor aqui tem no caso do SUN. Então, a gente viu, se ele tem 3 boxes, se eu tenho esse tablô aqui, né? Esse modo aqui. Então, a gente sabe, se é SUN, aqui eu começo com N, aqui vem N mais 1, aqui vem N mais 2. Aí aqui a gente vem com N menos 1, aqui vem com N. E aí, qual é a dimensão dessa representação? Então, eu vou dividir pelo número de passos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E aqui 1, 2. Então, essa representação aqui, ela tem dimensão N2. É multiplicar isso tudo. N vezes N dá N2. N mais 1 vezes N menos 1 dá N2 menos 1. Vezes N mais 2. Sobre 24. 4 vezes 3 do outro, não é? Então, essa representação aqui, se eu pegar então um tensor que tenha essa estrutura aqui, com essa estrutura de simetrias, esse tensor tem N2 menos 1, N mais 2 sobre 24 componentes. No caso, por exemplo, do SU3, né, se N é igual a 3, esse tensor aqui tem 9 menos 1, 8, N é igual a 3, né, e 3 mais 2, 5, sobre 24. Então, dá um fator 3. E aqui dá esse 9, aqui dá um 3. Então, no caso do SU3, esse tensor aqui tem 15 componentes. Então, essa representação aqui é uma representação de dimensão 15 de SU3. Mas se for SUN, tem essa expressão geral. Se for SU2, só para a gente ver, SU2 é 4. 4 menos 1, 3. 2 e 2, 4. Sobre 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. 24 a 2. Essa representação tem dimensão 2. Então, no caso, esse tensor aqui, completamente simétrico. Mas aí a gente lembra, no caso do SU2, sempre que o tablô atingir N linhas numa coluna, aquelas N linhas numa coluna são completamente antissimétricas. Então, ela tem que ser proporcional ao epsilon. No caso do SU2, é o epsilon 2. Então, isso aqui vira um singlete, isso aqui vira um singlete. No caso do SU2, na verdade, esse tablô é esse tablô. Mas esse tablô é a representação fundamental, ponto de dimensão 2. Está claro? Por aí. Então, daí para frente é brincadeira, né? Não vamos perder muito tempo com isso. Então, assim a gente vê a representação. E aí a gente vê qual é o tipo. No caso, por exemplo, da física, se nós estivermos falando, por exemplo, do oscilador harmônico, vamos ver algumas situações físicas. Por exemplo, vou pensar no grupo SU2, né? Então, SU2 na física, ele está ligado a algumas situações interessantes. A gente tem uma simetria SU2, quer dizer, na verdade, é a simetria, é o grupo, né, que descreve o momento angular e que descreve o spin na mecânica quântica. Então, a gente já sabe que com SU2, quer dizer, com esse Young tablô de SU2, a gente está fazendo aquela operação que é a composição de spin na mecânica quântica. A única diferença é botar o H cortado, né? Tem o H cortado na teoria de grupo, o H cortado entra por causa da mecânica quântica. Depois a gente tem um grupo SU2 ligado ao spin isotópico forte, que é o trabalho, né, que deu origem ao spin isotópico forte, que é o trabalho que fala do SU2, né, forte. Esse SU2 forte foi o que se pensava no início ser o grupo de simetria da interação próton-nêutron, porque o próton e o nêutron têm massas muito próximas, então a gente coloca o próton e o nêutron num dublete de SU2, a diferença de massa entre eles, o próton é 938 médios por C2, esse aqui é 939,
Então esse aqui é um GeV, uma parte em 939 maior do que esse. Então praticamente eles têm, quase são degenerados em massa. Então indica a presença de uma simetria. E depois nós temos o triplete de mesons π. Nós temos o π+, o π0 e o π-. Então essa era um pouco a ideia de Yukawa, né? A física de Yukawa, que era a interação nuclear entre prótons e nêutrons, ela é mediada por partículas pseudoescalares num triplete. Quer dizer, a ideia do Yukawa era, eu tenho o próton e o nêutron, que são objetos que formam um campo chamado campo fermiônico, que a gente chama de psi. Então o Yukawa introduziu uma interação desse tipo assim, psi Dagger, esses três objetos aqui, um vetor de 3 componentes é equivalente, né, a uma matriz. Eu posso escrever o objeto, só lembra do SO2, os geradores de SO2, né, são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, se eu pegar um objeto, eu posso pegar fazer essa composição aqui, pegar um vetor com 3 componentes, vou chamar aqui de π, então vamos chamar isso aqui de x, né? Vou pegar essa composição aqui, ó, XA sigma A sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que o meio dessa matriz aqui, substituindo as matrizes de Pauli aqui. Então aqui vai ficar x1, aqui vai ficar x1. Aqui vai ficar menos ix2, aqui vai ficar mais ix2, e aqui vai ficar x3 e aqui menos x3. Então eu consigo representar um vetor de 3 componentes no mundo do SO2 por uma matriz 2 por 2. No fundo eu peguei as 3 componentes aqui e expandi, né? Quer dizer, cada componente eu contraí com um gerador, né, do grupo. E aí eu consigo passar dessa representação aqui, que é uma representação em vetor coluna com 3 componentes, para essa representação aqui, que é uma representação em forma matricial. Isso aqui a gente chama de forma adjunta. Isso vai ser geral para SON, daqui a pouco a gente vai ver. A forma adjunta é quando a gente pega um vetor que tem tantas componentes quantos são os geradores. Para cada componente, eu associo um gerador e faço essa soma. Então eu consigo sempre colocar um vetor, no caso do SON, quantos geradores nós temos? N2 menos 1 geradores. No caso do SO2 são 3, no caso do SO4 são 8, no caso do SO3 são 8, no caso do SO4 são 15, então eu tenho um certo conjunto de geradores. E aí se eu pegar um vetor que tenha também um vetor xi, vou botar xa, que tenha N2 menos 1 componentes, ou seja, eu estou numa representação cuja dimensão coincide com o número de geradores do grupo. Quer dizer, a dimensão da representação era igual ao número de geradores do grupo. Então, essa representação, eu vou poder sempre pegar a componente do vetor e somar, multiplicar, quer dizer, fazer esse produto aqui. Definir uma matriz, então, essa representação aqui, então eu vou definir essa matriz aqui, uma matriz N2 menos 1 por N2 menos 1, com essas componentes aqui. Então eu consigo passar da forma vetorial para a forma matricial. Então isso é o que a gente chama de representação adjunta, no caso do SON em geral. Isso aqui é fundamental, por exemplo, nas teorias de Yang-Mills, os que a gente chama os campos de Yang-Mills, os bósons de Gage de Yang-Mills, né? Os chamados bósons intermediadores das interações, seja interação forte da PCD, interação fraca da SO2, né, para o SO1, a gente vai sempre colocar os campos de Yang-Mills nessa representação. Estou dizendo que a gente vai colocar por decreto, a gente entende que tem que ser assim. Mas então eu estou só colocando. Então essa é a chamada forma representação adjunta, alguns livros também chamam de representação regular. Representação adjunta ou regular é aquela representação em que a dimensão coincide com o número de geradores. Então um vetor dessa representação tem tantas componentes quantos são os geradores. E aí eu junto essas duas coisas numa só e formo uma matriz cujos tem como os elementos independentes as próprias componentes do vetor. Então, por exemplo, no caso do SO2, eu identifico o meu π+, como sendo um π1, um x1 menos ix2. Eu vou identificar esse carinha aqui como sendo o π+, esse carinha aqui como sendo o π- e aqui como sendo o π0.
menos o que zero. Então, na teoria de Yukawa, a gente tem uma simetria SO2, né, na interação desse modo. Ele propõe que o campo do nuclear, que ele chama de nucleon, ele tem aqui uma matriz, essa matriz aqui, vamos chamar a matriz, essa matriz X aqui, né? Isso aqui é uma matriz, e aqui o vetor 2×2, ou seja, isso aqui é um vetor coluna, então esse aqui é um vetor linha, então um vetor linha com duas componentes, uma matriz 3×3 e um vetor coluna. No final do dia, isso aqui é um número, é uma grandeza, é o que ele propõe como sendo o hamiltoniano da interação. Então, por que isso aqui é invariante de SO2? Por quê? Porque por uma transformação de SO2, esse cara aqui, ele se transforma como sendo R psi, então vai ficar R d'H, psi d'H, R d'H. Esse cara aqui é o X, ele vai virar um X', vamos ver quem é. E esse cara aqui vira um R psi. Mas agora, esse objeto aqui é uma matriz. Então, uma matriz, ela nunca se transforma da forma que o vetor se transforma. Se um vetor sofre essa rotação, as matrizes daquele espaço, elas sofrem as transformações chamadas de similaridade. Quer dizer, quando eu estou num espaço vetorial, onde eu tenho vetores e matrizes, quando eu faço uma rotação dos eixos, os vetores transformam-se desse modo. E as matrizes, que são operadores que atuam sobre os vetores, elas se transformam desse modo, que é chamada atuação adjunta. Então, como esse cara aqui, esse X, é uma matriz de SO2, a transformação que esse X' vai sofrer é R, X, R d'H. E aí, ó, esse R d'H mata esse R mata esse R d'H. Então, no final de tudo, essa grandeza aqui é invariante. Então, isso aqui é a interação de Yukawa. Yukawa propõe que eu tenho uma simetria SO2, a interação é feita desse modo. Então, o que essa interação está me dizendo? Vamos tentar ver a análise mais detalhada dessa interação. Essa interação está me dizendo que eu tenho o próton, a função de onda do próton, a função de onda do nêutron, e aí aqui eu vou ter. Aí aqui eu coloquei a função de onda do zero, aqui eu coloquei o mais, aqui eu coloquei o menos, e aqui eu coloquei o menos do zero. E aqui próton e nêutron. Fazendo esse produtinho aqui, dessa primeira linha aqui, eu vou ficar P0 vezes P mais P mais vezes zero. P menos vezes P menos P0 vezes zero. E agora multiplicando isso aqui. Então, multiplicando tudo agora no final, eu vou ter P star, P0, P mais P star e mais N mais N star e menos P menos N star de zero. Então, é como a interação que a gente tem é: dois prótons podem trocar um de zero, um próton e um nêutron trocam um de mais, o nêutron e o próton trocam um de menos, quer dizer, você quer a combinação complexa conjugada dessa, e dois nêutrons podem trocar o de zero. Então, essa foi, quer dizer, baseado nessa simetria, ele criou usou a simetria e usou então o fato de que eu tenho dois elementos do dublete. Ele não conhecia ainda o que eram os mesons pi, quer dizer, a previsão dele foi meramente teórica nesse sentido. Ele pegou, então, para dois objetos que são dubletes, é teoria de grupo mesmo. Se eu pego uma representação 2, que é a representação Pn, e pego a representação 2 estática, quando eu pego 2 por 2, isso aqui me dá isso aqui e me dá isso aqui. Nós já tínhamos visto o tablô. No caso do S2, então, essa representação tem dimensão 2, essa representação tem dimensão 2, essa aqui é 2, 3 por 2 dá 3, e essa aqui é o singlet. Então, 2 vezes 2, 4, 3 mais 1, 4. Então, quando eu pego dois dubletes, eles podem dar um singlet ou eles podem dar um triplete. E aí o que está acontecendo aqui agora, quando eu pego o triplete como um triplete, né, quando eu pegar, por exemplo, essa representação aqui, 3 de SO2, com essa representação 3 de SO2, nós vamos aprender a fazer agora. Como que eu multiplico e ando o tablô? Mas vamos lembrar que no caso do SO3, a representação 3 é a representação com J igual a 1. Se a dimensão é 3, é porque o J é 1. Então aqui eu tenho J igual a 1, o outro J com J' igual a 1. Quando eu componho 1 com 1, segundo SO3, dá 0, 1 e 2. Então, quando eu componho 3 com 3, ó, eu posso formar um singlet.
aparece 0, aparece 1, aparece 2. Tem 3 representações que saem daqui. Mas aqui me interessa é, se eu peguei o próton e o nêutron, 2 singletes me dando um triplete, o único jeito é eu colocar os mesons π num triplete, porque triplete com triplete vai me gerar isso, isso e isso. Mas a representação que eu vou querer é extrair do produto do triplete com o triplete a representação que é singlete, que é o escalar, que é o invariante de SO2. Então, foi essa a ideia do Yukawa. Então, viu, então deve ter 3 partículas mediadoras, que ele não sabia quem era. Fez uma previsão de massa devido ao alcance da interação, o próton e o nêutron estão confinados ao interior do núcleo atômico, a dimensão típica do núcleo atômico é 1 Fermi, 10 a menos 15 metros, 10 a menos 15 metros, né, correspondem a uma energia, vamos ver já, e aí pensou, bom, então o próton e o nêutron estão aqui dentro, estão trocando mesons π, esses mesons têm que estar confinados a essa distância. Se a gente lembrar lá da mecânica quântica, que H cortado vezes C, se a gente multiplica essas duas constantes, isso aqui dá aproximadamente 197 MeV vezes Fermi. Então esse produto, né, na mecânica quântica, quer dizer, na teoria, pegando essas constantes fundamentais, H cortado e C, esse produto tem dimensão de energia vezes comprimento. Então a gente associa aqui essa escala 197 MeV vezes Fermi. Então o que a gente pode imaginar é que 1 Fermi de distância, ou posso pensar assim, pegar 197 MeV, ou vamos dizer 200 MeV aproximadamente, né? 200 MeV, 197 MeV, é aproximadamente, está ligado a 1 sobre Fermi. 200 MeV vezes Fermi. Então a gente faz essa associação, eu associo essa energia a essa distância. 197 MeV está associado a 1 Fermi. Só que se eu aumento a distância, eu diminuo a energia e vice-versa. Então, se eu agora estou falando de uma distância de 1 Fermi, né, quer dizer, eu estou falando de uma energia de aproximadamente 200 MeV. Então, ele imaginou que então, esses mesos eles devem ter massa na faixa dos 10 a 12 MeV. Na verdade, a dimensão do núcleo atômico não é 10 a menos 15, na verdade, a dimensão na faixa de 0,8. Então, eu posso diminuir um pouquinho aqui, aumento aqui. Então, você pode tirar uma estimativa. Mas a ideia dele foi essa. A teoria de grupos orientou ele a pensar que devem existir 3 entidades que fazem a mediação da interação, se quem dita a interação, se tem uma física baseada em SO2. A simetria SO2 é crucial para isso. E aí ele fez a estimativa da massa por esse argumento muito simples. Então, é como a gente mais ou menos se baseia em teoria de grupo. O que a gente quer formar é o que a gente chama de interações, interações invariantes. Então, vamos daqui a pouco ver o caso do SO3. Fala aí. Quando a gente tem uma QD, você tem o AMI. Isso. E o AMI, vamos dizer, ele teria um parceiro, que ele é um fóton, um A vetorial, e um A0, que é um fóton escalar. Isso. Esse fóton escalar poderia ser um fóton escalar, mas ele não poderia ser um pion, uma partícula escalar, um pion, e que ali, por exemplo, você está vendo o pion intermediando Sei. coisa. Quer dizer, claro que você teria o P0 seria o fóton escalar, Sei. o P seria um fóton, um W escalar, desse tipo, mas não estaria encaixado? Bom, depende do seguinte, em termos assim de símbolos, sim, pode fazer essa associação. O P0 seria a componente neutra do fóton, o P mais seria o W+, o P menos seria o W-. Isso aí, esse padrão existe, mas na verdade quem está por trás disso é SO2, tá? Porém, o que te impediria de fisicamente imaginar que o P0 pudesse ser um fóton escalar? Será que o P0, então a questão é, vamos lá, agora vamos transformar nomes em física. Será que o P0, como tem spin 0, ele poderia ser a componente escalar do fóton, o modo longitudinal de propagação do fóton? Bom, a primeira objeção é mais óbvia, mas eu vou colocar ela, mas assim, não vamos parar o argumento, digamos que eu ainda fosse teimoso ou fosse alegre. O P0 é um pseudo-escalar, o fóton é um vetor. Então, a componente escalar do fóton é, na verdade, um verdadeiro escalar, ela não é um pseudo-escalar. O P0 é um pseudo-escalar, ou seja, elimina essa associação. Mas vamos mais à frente.
será que o π0 não poderia ser a componente escalar do fóton? Aí você vai ver que o π0 participa de interações que o fóton não participa. Eu acho que o que você tem que levar em conta são também as possíveis interações. Claro que você poderia pensar que π0 é o fóton, P mais é o W mais, P menos é o W menos. Mas isso aí é muito genérico, isso aí é por causa do SO2. O que está por trás de tudo isso é o SO2. Eu não colocaria as coisas desse modo. Agora, existem outras objeções, que são o fato de um ser escalar, o outro ser pseudo-escalar, e existe também quais são as interações que o π0 pode ter que o fóton não tem. Então, o π0 não deveria ser o modo escalar do fóton, porque senão você estaria quebrando, no fundo você estaria quebrando a simetria de Lorentz, você estaria quebrando a relatividade especial. A eletrofraca, ela não poderia ter o π0 no desenvolvimento dela? Bom, ela tem algo como o π0, quer dizer, quem faz o papel do π0 na teoria eletrofraca é o Z0. Mas o π0 seria a parte longitudinal do Z0. Não, também não, porque o π0 tem interação forte, o Z0 não tem. O Z0 só interage fracamente, o Z0 não tem interação forte. Isso diz a teoria e comprovam os experimentos. Então você não poderia associar o π0 com a componente longitudinal do Z0. Você tem que olhar, na verdade, essa análise é meramente cinemática. Mas agora, para você fazer a identificação, não basta a cinemática, tem que olhar a dinâmica. Quais são todas as interações que esse objeto tem? Quais são todas as interações que esse objeto tem? Se os dois objetos tiverem cinemáticas parecidas e ao mesmo tempo também tiverem todas as interações iguais, aí eu posso identificar. Mas aí eu tenho que olhar, um interage fortemente, os dois interagem fortemente? Como? Os dois interagem em interação fraca? Como? Eles dois se acoplam com o neutrino? Como? O neutrino é um bom teste. O neutrino é um bom modo de você aferir se um objeto pode ou não ser identificado como uma parte de um outro mais completo. Então, você teria que olhar as interações. Eu diria que, eu estou entendendo, do ponto de vista da teoria de grupo, o que você está falando é perfeito. Mas a gente tem que pensar que agora esses objetos têm uma física, esses objetos agora vão ter eles têm só um nome, um símbolo, mas agora eles vão ter uma identidade. E a identidade são as interações que eles têm. Professor, como é que você conseguiria ler essa característica, se escalar ou pseudo-escalar? Já daí é possível ou não? Já daqui? É. Não, daqui não. Isso aí você tem que, essa análise é puramente SO2. Para você ver a questão, você tem que passar pela simetria de Lorentz, quer dizer, pela simetria de rotação e pela paridade. Tem que ver como o objeto age sobre paridade. Então tá, vou voltar aqui ao nosso debate aqui do SO. Então, só lembrando então que é uma representação. Então eu queria fazer uma coisa com vocês agora, que é como multiplicar. O que a gente precisa? Vou voltar aqui para o SO3 para fechar esse quadro aqui, e aí a gente vai para isso. Vamos para olhar, no caso do SO3, quais são as duas insimetrias interessantes, as duas físicas interessantes que nós temos associadas ao SO3? Porque às vezes também quem está chegando na área faz um pouco de confusão pelo seguinte: na simetria de interações fortes, nós temos dois tipos de SO3. Nós temos o SO3, que a gente chama SO3 de sabor, que é o, às vezes, chamado flavor, SO3 flavor. E tem o SO3 de cor. Então, nós temos dois tipos de simetria SO3 que fazem a pessoa confundir. E todos os dois são ligados às interações fortes. Interações nucleares fortes. Então, quando a gente fala da QCD, cromodinâmica quântica, esse grupo aqui é que está ligado a QCD. Então, esse grupo aqui é o grupo da QCD, então ele está associado, vamos dizer, aos quarks e gluons. A interação entre quarks e gluons. Então, essa interação aqui é a interação SO3 de cor. Essa interação, essa simetria é chamada SO3 de sabor, que hoje já não é mais SO3. Ela era SO3 na década de 60, que nós conhecíamos três sabores de quark, o quark U, o quark D e o quark S. Depois apareceu o quark C. Então a gente tinha, na década de 60, a gente tinha o quark U num dublete com o quark D. O quark estranho, faltava um parceiro para ele, que apareceu depois na década de 70, que é o quark C. Depois, no início da década de 70, foi previsto que deveria ter um terceiro triplete de quarks, que era o quark bottom, que apareceu em 78, e o quark top, que apareceu em 95. E aí a gente fechou, né, as três famílias de quarks. Mas os diferentes tipos de quark são chamados sabores. Então, num primeiro momento, quando Gell-Mann, né, e Newman, né, e o Zweig lançaram o SO3,
quer dizer, a simetria SO3, que a gente chama, na verdade, o Gelman chamou de Eightfold Way, né? Então, essa simetria aqui, esse grupo aqui, é o chamado grupo SO3 de sabor. Então, ele era um grupo SO3 que classificava, ele dizia, existem 3 categorias de quartos, U, D e S. Depois esse grupo foi estendido para SO4, quando apareceu o chá. Já é uma simetria, e essa simetria de sabor é uma simetria aproximada. É uma simetria muito aproximada. Essa simetria aqui é o que a gente chama de uma simetria exata. Então, essa simetria aqui, ela é rigorosamente exata na QCD. Isso significa o seguinte, por que a simetria SO3 de sabor é aproximada? Porque o quark U, o quark D, o quark S têm massas diferentes, eles não são degenerados em massa. As massas não são rigorosamente iguais. As estimativas que nós temos hoje é de uma massa de um quark U na faixa de talvez uns 5 MeV, a massa de um quark D na faixa dos 15 MeV, portanto 3 vezes mais massivo, e a massa de um quark estranho na faixa dos seus 200 MeV. Então as massas são razoavelmente diferentes. O senhor caracterizava assim, aqueles problemas de hierarquia que a gente chama? Não é o problema da hierarquia, não é esse não. O problema da hierarquia. Tem um gap assim grande, né, de massa? Mas o gap está grande, é uma simetria bem aproximada. Mas que ela te dá conta do espectro, mas ela é bem aproximada. Ao passo que a simetria de sabor não ela é idêntica. Ela diz o seguinte, cada quark, isoladamente, cada sabor de quark, pode aparecer em 3 estados de cor. E o quark, aquele quark U, nos 3 estados de cor, os 3 estados de cor diferentes do quark U têm rigorosamente a mesma massa. Os 3 estados de cor diferentes do quark D, todos 3 a mesma massa. Os 3 estados de cor de cada quark com um certo sabor têm rigorosamente a mesma massa. Então, há uma degenerescência entre o quark U nos seus 3 estados de cor. Digamos, seja cor 1, cor 2, cor 3. Então, o quark U com cor 1, com cor 2 ou com cor 3, ele tem a mesma massa sempre. Então, essa simetria é exata. É uma simetria no sentido de que as partículas são rigorosamente degeneradas. A simetria de cor, então, ela está nesse sentido, ela é uma simetria exata, e ela tem uma outra característica que eu não estou chamando a atenção, que eu estou só dando como elemento assim, de conhecimento geral, que ela é uma simetria também chamada local. Ela é uma simetria de gauge. Então, por ser uma simetria local, por ser uma simetria de gauge, ela tem associada a si, ela cria naturalmente uma família de bósons intermediários, que são os gluons. Então, a ideia da QCD é usar a simetria de cor, que é uma simetria exata. Essa simetria exata, ela me diz que a interação entre os quarks é feita através dos gluons. E quem faz a interação entre os quarks não é o sabor. O número quântico que está em jogo, na interação entre os quarks é a cor. Então, um quark U com uma certa cor interage com o mesmo quark U em outro estado de cor, trocando um certo gluon. No estado de U, o quark U numa certa cor, com o quark S numa outra cor, por exemplo, interagem trocando também o gluon. Então o gluon, ele não vê o sabor do quark, ele vê a cor. Seja quark U, D, S, C, T ou P, não importa, qual seja o quark. O gluon, ele não vai interagir se o cara é mais massivo ou menos massivo, se tem estranheza, se não tem. Ele vai buscar a cor, ele só interage pela cor. É a mesma coisa pegar um próton, que tem uma massa que é praticamente 2.000 vezes a massa do elétron, e pegar o elétron, o fóton, ele vai ver a carga do próton e a carga do elétron. Ele não vai ver a massa, ele não vai se importar com a massa do próton. Então, ele vai interagir com o próton e com o elétron independente, universalmente. Ele vai olhar só a carga. É o que o gluon faz. O gluon, ele pode pegar um quark T, que é massivo mesmo, né? O quark T tem uma massa na faixa de 174 GeV. Então, o que está em jogo aqui, ó, de um GeV para um MeV, eu tenho 3 ordens de grandeza. Aqui eu tenho 2. Então, o quark top, ele é 5 ordens de grandeza mais massivo do que o quark U. Mas do ponto de vista da QCD, o gluon, ele vai ver a cor do quark, uma das cores do quark top e uma das cores do quark U, e vai interagir sem nenhum preconceito de massa. Esse cara é mais massivo, eu só quero olhar a cor. Então essa interação é a interação chamada SO3 de cor. Então a teoria, né, que trabalha com a cor e que descreve a interação entre quarks e gluons, quarks, antiquarks, obviamente, e gluons, é a QCD. A simetria que está em jogo é a simetria SO3 de cor.
A simetria SO3 de sabor, ela trabalha com os tipos de quark. Do ponto de vista da teoria de grupo, é a mesma coisa. A teoria de grupo, ela não sabe se o SO3 é de cor ou sabor. Ela te dá o Young Tableau, te dá as representações, e aí é você que tem que falar. Eu estou usando esse SO3 para representar a cor ou para representar o sabor. Então isso aí é com você, isso aí tem a gente que bota o dedo da gente. Mas o SO3, ele é SO3, ele é impessoal. As propriedades dele, as representações, independem. Então a gente vai ter que aprender a construir invariantes de sabor e invariantes de cor. Então essa é a ideia do SO3. Vamos lá então? Pode falar. Se você tem uma simetria exata, como é que ela é experimentalmente distinguível? Distinguível de um... Quando você tivesse um quark livre, vai medir. Um é vermelho e o outro é azul. Ah, entendi. Como é que perante a simetria, vou dar uma indicação lá. Vou pensar o seguinte, não vamos para o quark, o quark é confinado, mas vamos pensar o seguinte, como é que você diz, qual é a simetria são dois objetos que não têm cor, mas que têm rigorosamente a mesma massa, o elétron e o pósitron. O elétron tem exatamente a mesma massa que o pósitron, são partículas diferentes, né? Uma é antipartícula da outra. Qual é a simetria que eu tenho entre as duas? É a simetria de conjugação de carga. Então, como é que eu distingo, né? Eles têm a mesma massa. Distinguir o quark U num estado de cor ou o quark U em outro estado de cor é a mesma coisa que você vai distinguir o elétron e o pósitron, né? Pelo estado de carga. Como é que você distingue o elétron do pósitron? Pela carga. Eles têm a mesma massa. Você não vai distinguir pela massa, você distingue pela carga. A carga é a interação dos fótons. Se você agora pega dois quarks, um quark U num estado de cor e o mesmo quark U, mas num outro estado de cor, eles têm a mesma massa. Como é que você vai distinguir eles dois? Pelo estado de cor. Como é que é a interação, como é que é o potencial da interação entre o quark U num certo estado de cor com outro quark U, por exemplo, no mesmo estado de cor, ou um quark U num certo estado de cor, como é que ele interage com outro quark U com outra cor? Mesmo tipo de quark, dois U's, mas com cores diferentes. Então você deveria ter um meio, você vai distinguir pela interação. Quem vai fazer a interação é o gluon. E aí você vai ter que tirar a teoria de campos, tirar método para isso, tirar uma metodologia para isso. Você tem o campo do quark U com uma certa cor, o campo de outro quark U com outra cor, por exemplo. E eles estão trocando um certo gluon. Então a simetria SO3 vai te dizer exatamente que gluon eles trocam. E aí você vai usar o ferramental da teoria quântica de campos para ver como é que esse gluon gera um potencial V de interação entre quarks nesses dois estados de cor. E aí você distinguiria um quark do outro pela interação. Mas pela massa não. Eu coloco a situação exatamente igual a do elétron e do pósitron. Claro que o elétron e o pósitron é uma simetria, é a simetria de conjugação de carga. Mas o que está em jogo é o número quântico. Você tem que olhar o número quântico que você tem para você querer proporcionar, promover a distinção. E se o potencial for o mesmo? Se os potenciais forem os mesmos, então você deveria ter alguma coisa errada com a simetria. Porque se você tem um estado de cor e você tem outro estado de cor, a teoria de grupo vai te dizer que o gluon ele vai identificar. Vamos entender isso daqui a pouquinho, criando tá bom. Mas se você tiver um gluon, vamos dizer, uma cor aí da bandeira brasileira, um gluon amarelo, um quark U amarelo. Verde, amarelo, azul. Então vamos ver para a gente, né? Verde, amarelo e azul. Vocês pegaram livros americanos, vocês sabem quais são as cores, né? É branco, é vermelho, sei lá, é vermelho, azul marinho, azul, né? Aqui a gente tem verde, amarelo e azul. Então nossas três cores aqui. Então se eu pegar um quark U amarelo com um quark U verde, eles vão trocar um gluon. Se eu pegar o quark U amarelo com um quark U amarelo, eles vão trocar outro gluon. E se eu pegar um quark U amarelo com um quark U azul, interagindo com o quark U, eles vão trocar outro gluon. Então, os gluons, eles sabem, eles vão carregar dois índices, eles vão carregar o índice, quer dizer, vão carregar uma informação sobre a cor do quark e a cor do outro quark que está trocando ele. Então o gluon carrega essa memória. Se um quark de uma cor interage com outro, aí o sabor não importa, pode ser quark U, pode ser... O gluon só vê a cor. Então mesmo que aqui seja um quark T, não importa.
Para o glue não importa se é quark, um quark, o que importa é a cor. Então, um quark na cor amarela com um quark na cor verde vai trocar um certo glue. Um quark na cor amarela com o outro na cor azul vai trocar outro glue. Então, os diferentes glues, eles vão trazer para você o rótulo das cores que estão sendo interagidas. E aí o potencial vai refletir isso para você. Mas tem alguma indicação? Você está com uma simetria. Então, vamos entender isso agora como o Ian está dando. Pode falar. Você está com uma simetria trocando aquela simetria diferentes glues. Uhum. Por exemplo, se eu tivesse glues com massa diferente, entendia, porque alcance diferente, é óbvio. Aí sim. Entendi, sim. Agora, quando estão esses glues só com a cor, você tem alguma coisa que a simetria já está dizendo, não, um vai ser 1 sobre R2, outro vai ser 1 sobre R4. Mas aí você está olhando uma coisa, você está sendo muito parcial. Você está olhando só o alcance da interação. Se é 1 sobre R2, se é 1 sobre R4, se é R, se é potencial, confidente. Você está olhando só a dependência na posição. Tem coisas que são muito... O potencial não depende só da posição. É que a gente tem uma visão muito colombiana da vida, né? Ou uma visão até newtoniana. Potencial, 1 sobre R2, 1 sobre R. Então, mas a interação entre um elétron, quer dizer, um elétron, quando a gente pega a equação de Maxwell, bota divergência de Hegel, bota dois elétrons interagindo, o potencial é o potencial colombiano, é 2 sobre 4πε0r, a gente está desprezando que o elétron tem spin. A interação colombiana, ela mede o spin também, só que o spin de ordem H cortado, então ele é bem menor, a interação spin-spin, mas o elétron, na verdade, é um dipolo magnético. Então, a interação entre elétron e elétron não é só 1 sobre R2 é a parte monopolar da interação, é 1 sobre R, né? É a parte de interação de carga. Mas o elétron é um dipolo magnético, o outro elétron é um dipolo magnético. Dipolo magnético interage com o dipolo magnético, aquela interação, que é μ1 escalar μ2 sobre R3. Então, você tem as correções ao potencial. O potencial, ele tem que te revelar também a dependência, não só na distância e na carga, mas ele tem que dizer, a partícula tem spin? Tem. A partícula está com velocidade ou não. O potencial vai depender da velocidade também. Então, o potencial depende da velocidade, vai depender do spin. Tá? Então, quando você vai olhar o potencial, e aí, no caso dos quartos, vai depender da cor também. Então, da mesma coisa, o potencial é colombiano, é atrativo, é repulsivo, dependendo do sinal da carga. Na QCD, a carga não é simplesmente binária, mais ou menos, a carga é triplete, é ternária, tem 3 partes, 3 cores distintas. Então, o potencial, ele é um potencial dependente da cor também. O quark tem spin? Tem. Então, o potencial quark completo, ele tem que depender da distância, porque é o quark visto como um todo. Ele vai depender da carga também do quark, se é quark U, que tem carga 2/3, um quark D que tem carga menos 1/3, a interação eletromagnética é atrativa, não é repulsiva. Então vai ter que levar em conta isso. Os quarks têm spin, a interação vai depender do spin, porque eles têm momento magnético, então a interação vai revelar a dependência do momento magnético. Depois eles têm cor, a interação vai depender da cor. É porque a gente é muito simplista, a gente geralmente tem essa visão meio macroscópica da vida, de que o potencial é 1 sobre R. A gente esquece que o potencial, que o elétron tem spin, então o elétron não interage com o outro elétron só colombianamente. Ele tem, colombianamente, a força dominante, é a força macroscópica. Mas se eu for olhar, se eu for um coleguinha do elétron, se eu for um positron, eu não vou ver só a interação da carga, eu vou ver a interação do spin também. Né? Vou esperar que é uma interação de ordem H cortada, é menor. Na verdade, até de ordem H cortada ao quadrado, que é μ1 escalar μ2, a interação de polo, ela carrega um momento magnético, outro momento magnético. Cada momento magnético tem um magnetron de Bohr. Se tem um magnetron de Bohr, tem H cortado. Então, a interação de ordem H cortado sobre 2, que é uma interação muito menor em ordem de grandeza do que a interação colombiana. Mas hoje a gente já sabe medir essa interação. Essa interação foi medida agora no mês de setembro com uma grande precisão. Então, Dória, eu acho que o discurso do potencial é importante, você vê que o potencial depende de várias coisas. Né? Tudo bem, mas digamos, tem o discurso do potencial e tem o discurso de simetria. Estou com uma simetria na cor. Aqui não tem uma simetria, significa o quê? Que elas são distinguíveis. Então, será que o potencial distingue Isso, o glue distingue. Não com coeficientes. Isso, não, o glue distingue. O glue sabe se ele está sendo emitido por um cara verde ou azul e se ele está sendo absorvido por um cara amarelo ou azul. Ele sabe. Então o glue carrega essa memória e é ele que dá o potencial. Mas digamos, os 8 glues que você tem, eles têm 8 potenciais diferentes ou eles só têm um potencial?
Não, eles teriam potenciais dependentes da cor, diferente. Dependendo da cor, isso assim, coloridamente, mas eu digo na hora de você estar com uma simetria, entendeu? Assim, na hora de você dar uma expressão matemática para aquela simetria. Você pela simetria conseguiria. Pela assimetria, o 1 não é tão sacrossanta, a simetria da carga elétrica, a carga não é conservada, a simetria 1 é tão importante, você não distingue se você tem uma interação elétron-elétron ou elétron-pósitron, uma é atrativa ou outra é repulsiva, que é a maior diferença do que essa, e a simetria não foi quebrada. A interação eletromagnética é invariante, mas o potencial ele pode ser atrativo ou repulsivo. E você não quebrou a simetria. Então, o fato de você ter a simetria não significa que o potencial tem que ser indistinguível. O potencial entre elétron e elétron é repulsivo, o potencial entre elétron e pósitron é atrativo. No entanto, a simetria está lá. Então, o potencial não precisa ser igual. O potencial ele tem que justamente revelar aquilo que está por trás da simetria, que é aquele número quântico. Tá? Então, o quark U verde com o quark D azul, a interação é diferente do quark U verde com o quark D amarelo. E você não quebrou a simetria. Que nem no caso do elétron-pósitron, ou elétron-elétron, ou pósitron-pósitron. Você não quebrou a simetria, mas os potenciais são atrativos ou repulsivos. Né? São opostos. É oposto. Certo? Vamos lá. Então agora, a nossa ideia então qual é? Temos as representações irredutíveis de um certo grupo. E eu quero agora começar a multiplicar. Digamos que eu tenha, por exemplo, nós já aprendemos isso, eu tenho a representação 3. Ou a representação N, perdão. E aí a gente vai multiplicar pela representação N. Isso aqui foi a base de tudo. A gente usou o que é simétrico e o que é antissimétrico. Então esse tabuleiro aqui é o simétrico, esse tabuleiro aqui é o antissimétrico. Se eu tiver no caso de S e o N, então esse tabuleiro aqui é a representação N, esse tabuleiro aqui é a representação N, esse aqui é NN mais 1 sobre 2, e esse aqui é N menos 1 sobre 2. Então tá lá. Então a soma do lado direito é igual ao produto do lado esquerdo. Então N2 igual a N2. Então essa representação, então, quer dizer, se eu pegar dois tripletes, por exemplo, de SO3, se eu pegar um triplete de SO3 e multiplicar por outro triplete de SO3, ou seja, se eu compuser dois quarks, não um quark e quantiquark, se eu compuser dois quarks, eu vou poder obter 3 vezes 4, 12, por 2, 6, vou obter um sextete, ou vou obter vou obter aqui um triplete. Só que esse triplete aqui não é exatamente esse. O Briand Tabor, a gente viu, esse triplete aqui é um conjugado complexo desse. Então, se eu agrupar dois quarks, se eu pegar o estado de um quark A com o estado de um quark B, eu vou formar um objeto, um tensor aqui TAB, e esse tensor TAB, ele tem duas componentes, ele tem essa parte, que é a parte simétrica, e essa parte aqui, que é a parte antissimétrica, e por simetria, por transformações de SO3, essa parte é incomunicável com essa. As 6 componentes ficam fechadas entre si aqui, e as 3 componentes ficam fechadas entre si. Então é quando a gente faz a multiplicação de dois tabuleiros. Agora, vamos pensar que eu pegasse, por exemplo, no caso do SO3 ainda, então eu particularizei para SO3. Vamos pegar, por exemplo, nós vimos essa representação aqui, ó, para SO3. Essa representação aqui, no caso do SO3, olha, é 3, 4, 2. 1, 2, 3, e acabou-se. Então, 24 por 3 dá 8. Essa representação tem dimensão 8. 8. Fala, querido, fala isso aí. Você pode fazer isso de dia? Agora às 4 horas tem, né? Obrigada. Então está aqui. Então essa representação aqui é 8. Então, 8 geradores. SO3 tem 8 geradores. E essa representação tem dimensão 8. Então essa representação é a representação adjunta de SO3. Então, a representação adjunta de SO3. É o octete de SO3. Então ela tem essa, então essa representação significa o seguinte: eu tenho um vetor VA
com 8 componentes. E eu posso pegar esse vetor VA com 8 componentes e multiplicar pelas 8 matrizes de Gell-Mann. Eu vou formar aqui um vetor, né, com 8 componentes, multiplicando pelas matrizes de Gell-Mann. Na verdade, essas matrizes são tridimensionais. Então eu tenho aqui uma matriz 3×3. Mas uma matriz 3×3 com 8 componentes independentes. V1, V2 até V8. Então isso aqui é a representação adjunta, tá? Só para colocar para vocês. Então vamos imaginar o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, essa representação aqui, que é a representação 3 estar, e fizer o produto tensorial por essa representação. Na verdade, eu estou pegando esse tensor, que é antissimétrico, e multiplicando por um tensor. Eu vou, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu vou ter que agregar. Se isso aqui é um tensor antissimétrico A, B, que é o que nós aprendemos aqui. Quando nós multiplicamos duas representações fundamentais, a gente ganha a combinação simétrica e a combinação antissimétrica. A combinação antissimétrica é essa aqui. No caso do SO3, coincide dessa representação ser a 3 estar. No caso do SO4, não. Se eu tiver SO4, né, eu teria que colocar... Quer dizer, no caso do SO4 não seria a representação. No caso do SO4, ó, a representação 4 é essa. No caso do SO4, a representação 4 estar é essa aqui. Sempre sabe como é que a gente tira a representação complexo conjugado. Completa esse tablô aqui até formar as 4 linhas e mantendo a coluna. Então, essa representação sendo 4, essa aqui é a 4 estar. Essa representação, no caso do SO4, ela é 4 vezes 3, 12 por 2 é uma representação de dimensão 6. O complexo conjugado dela de SO4 é essa aqui. Então, ela é autoconjugada. Essa representação que seria o 6 estar é igual à representação 6. Os dois tablôs coincidem. Então, a representação 6, no caso do SO4, que é esse tablôzinho aqui, essa representação para SO4, ela é real, ela é autoconjugada. De fato, a gente vai ver que isso aqui, na verdade, é um SO6. SO4 é SO6. Agora, no caso do SO3, não, esses dois, esse tablôzinho aqui, ele representa, na verdade, o 3 estar. Muito bem, o que a gente faz quando a gente faz produto tensorial? A gente está multiplicando, eu tenho um tensor antissimétrico A a B, eu estou multiplicando por um vetor VC. Então eu estou formando um objeto aqui que é TABC. Ou seja, eu estou agregando esse índice aqui. Então quando a gente multiplica em tablô, eu vou ter que trazer esses índices aqui para cá. Então eu vou poder formar esse objeto. Então tem esse tablô aqui, ó. Aí eu posso agregar esse tablô aqui e aqui. Que é isso que eu fiz. Eu botei o C aqui. E aí eu vou colocar o C aqui, de tal maneira que o C, dessa forma, ele vai ser simétrico com o B, por exemplo. Mas nada me impede de colocar o C aqui. Eu poderia pegar também e fazer o seguinte, já que o tensor é antissimétrico em AB, eu coloco esse, vamos chamar esse índice aqui, chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. Então, ou eu coloco o C aqui, ou eu coloco o C aqui. A pergunta é, por que eu não poderia colocar o C aqui? Mas aí seria equivalente ao caso anterior. Então a gente não vai contar duas vezes. Então está aqui. Então a gente fez isso. A gente colocou o C aqui ou colocou o C. Mas agora, ó, no caso do SO3, isso aqui fica assim. Isso aqui é 3 estágios, isso aqui é 3. Essa representação nós acabamos de ver, é 8. E essa representação aqui tem 3. Ó, isso aqui é o singlete de SO3. Então quando eu multiplico 3 estar por 3, no caso do SO3, eu estou tendo 8 mais 1. Essa representação aqui é o octet, e essa representação aqui é o singlete, é invariante de SO3. Eu formo invariante de SO3. Oi? Fica implícito, tipo aquela disciplina 2S mais 1, essas coisas. Isso, né? Componentes, né? Isso, exatamente. Fica implícito. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente já está vendo uma sistemática também. Se eu pegar S e o N, se eu pegar a representação N estar, ó, tá? No caso do S e o N, essa é a representação N estar. Qual é a característica dela? É ter N menos uma caixinha, N menos uma linha. Tá? E aí, então isso aqui é a representação N estar do S e o N. Se eu multiplicar pela representação fundamental, que é a representação N, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar essa caixinha aqui e vou cá embaixo. Então eu vou ter aqui essa coluna com N menos uma caixinhas acrescentando essa. Ou eu posso completar essa caixinha aqui e colocar N caixas.
Mas aí quando eu coloco n, no caso do S o n, isso aqui fica proporcional ao epsilon, então isso aqui é um singlete. E essa representação aqui, ó, se eu colocar o n aqui é n, aqui é n mais 1, aqui é n menos 1, blá blá blá, vai até 1. Se a gente for contar os passos aqui, essa representação, só fazer o cálculo, botando n aqui, n mais 1 aqui, aí aqui vem n menos 1, até chegar a 1. Essa representação, então, aqui eu vou dar n mais 1 passo, vou dividir, ó, vai dar na verdade n 2 menos 1. Então, é a representação adjunta. Então, a representação adjunta, ela é sempre gerada quando eu multiplico a representação fundamental pela representação complexo conjugada dela. Eu vou formar sempre a representação adjunta, que é n2 menos 1, mais o singlete. N vezes n dá n2, ó, n2 menos 1, mais 1 dá n2. Então, essa, primeiro resultado simples é esse. Então, sempre que eu se eu juntar um quarto com um antiquarto, eu tenho duas possibilidades. Se eu juntar um quarto com um antiquarto, eu posso formar um singlete. Mas eu posso também não formar um singlete, eu posso formar uma representação adjunta. No caso do SO3, por exemplo, se eu pegar um quarto com um antiquarto, eu posso formar um octete ou posso formar um singlete. Então eu posso ter essa interação quark e antiquark, ela pode formar, não necessariamente ela vai ser um invariante. Ela tem um pedaço que é invariante, mas tem um pedaço aqui que não é invariante. Tá? Então vamos ver como é que a gente generaliza esse procedimento de representações. Uma regrinha muito simples. Quando a gente pegar 2 Young tablôs, vamos pensar aqui, vamos pegar um caso simples aí. Vamos dizer que eu pegasse a representação, vamos fazer no caso do SO3, mas isso aqui vale para qualquer representação. Vamos pegar o caso do SO3 porque a gente tem uma coisa mais palpável. Por exemplo, se eu pegar a representação adjunta de SO3, que é essa representação aqui. Essa representação tem dimensão 8. E vou fazer o produto tensorial pela representação 3. Então nós já aprendemos, ó, que SO3 tem representação 3, tem representação 3 star, depois tem uma representação 6, tem uma representação 8, né? Então 3 star, 6, claro, 6 star, né? Se a representação 3, para SO3, né? Essa representação aqui é 6, né? Porque aqui é 3, aqui é 4 e eu divido por 2. Então, essa representação tem dimensão 6. Quem é o complexo conjugado dela? Tem a mesma dimensão, mas tem outros geradores. Então eu tenho que completar o quadrinho para SO3. Vou completar para SO3, então tem que ter 3 linhas. Fecho o quadrinho todo e tem que ter 3 linhas. Então tá aqui. Então a representação 6 star é essa representação. Então, do ponto de vista do SO3, essa representação é 6 star. Vamos checar só. 3, 4, 2, 3. Vamos dividir. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Então, esse 3 vai para esse 3, esse 2 vai para esse 2, 3 vezes 4, 12 por 2, 6. Então, essa representação também tem dimensão 6, como essa aqui tem dimensão 6, só que elas são distintas. Então, essa aqui é a 6 star e essa aqui é a 6. Tá bom? Agora, 3 vezes 8 é 24. Então, do lado direito, nós vamos ter que ter uma soma de representações que dá 24 componentes no final do dia. Então, o que a gente faz é o seguinte, marca o segundo tablô, uma letrinha X, X. Então, eu vou ter que agregar. Eu posso pegar, o primeiro tablô está aqui, vamos pegar, o tablô original é esse. Então, eu vou agregar o meu X aqui. Depois, eu posso agregar o meu X aqui também. E agregar o meu X aqui também. E depois ainda posso agregar o meu X aqui nessa coluna. Então tem 3 lugares para botar esse X. Ou eu coloco ele aqui, ou eu coloco ele aqui, ou eu coloco ele aqui. Então, 3 vezes 8, 24. Essa representação aqui, olha, vamos ver a dimensão dela. Ela é 3, 4, 5, 2. Vamos dividir pelos passos. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, ela tem 4 vezes 2, 3 vezes 5, 15. Então, essa representação aqui tem dimensão que é uma representação 15 de SO3. Essa representação aqui fica imediata. Ó.
corto isso aqui, porque isso aqui já é o singlet, essa forma uma caixinha. Então, essa representação aqui é 3. E essa representação que nós acabamos de fazer agora é a 6. Então, 15 com 6, 21, com 3, 24. Então, se a gente pegar a representação 8 de SO3 e multiplicar pela representação 3, a gente obtém a representação 15, obtém a representação 6 e obtém a representação 3. Então, eu já sei quais são as componentes irredutíveis desse produto tensorial. Eu já extraio. Então, se eu pegar uma coisa, se eu pegar um octet, um gluon, e se eu pegar o campo de um gluon, se eu pegar o gluon de SO3 e multiplicar pelo quark, que é o triplete, desse produto quark e gluon, eu posso ter sei lá, 15 plate, um sextete e um triplete. Vai aparecer um próprio triplete. Aí eu tenho que saber o que eu vou querer extrair. Mas o que a gente está aprendendo é essa. Então a gente aprendeu outras representações de SO3. Aparece uma representação 15 também. Então é possível ter uma representação. Então nós já estamos coletando. SO3 vai aparecer em forma 3x3, em outra forma 3x3, né, que são as matrizes de Kelvin transpostas com sinal menos. Vai aparecer em forma 6x6, vai aparecer em forma 8x8. Nós já tínhamos visto a representação agora 15. E assim vai. Vamos, por exemplo, dizer que agora eu quisesse pegar uma representação que não tem uma caixinha só. Como é que ficaria? Vamos fazer o tablô agora, quando o tablô tiver mais, assim, o tablô tiver for menos simples do que a representação fundamental. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Qual é a regrinha que a gente segue para usar? Né? Então, vamos dizer que eu pego de novo o tablô 8, pegar a representação adjunta. Tá, essa representação aqui é 8. E vamos multiplicar pela representação 3 star. Que é essa representação aqui. Então aqui nessa linha eu coloco x, nessa linha eu coloco y. Então como é que a gente agrega isso aqui? Tem um conjuntinho de regras aí. A regra é a seguinte: primeiro, vamos agregar a primeira linha do segundo tabuleiro, o x. Então vamos agregar primeiro o x aqui. Então nós podemos primeiro agregar o x aqui da seguinte maneira, como nós já aprendemos. Eu tenho isso aqui. Posso colocar o x aqui. Depois, posso colocar o x aqui. Coloquei o x aqui. E depois, posso colocar o x aqui. Então, já coloquei o x. Agora, temos que introduzir o y. Mas aí tem umas regrinhas para introduzir o y. A regrinha é, eu nunca posso ter a partir de qual... Eu poderia colocar, por exemplo, o y aqui, poderia colocar o y aqui, poderia colocar o y aqui. A regrinha é a seguinte: nunca, a partir de qualquer tabuleiro, de qualquer coluna para a direita, eu nunca posso ter a linha de baixo, que é a linha de y, eu nunca vou poder ter y mais à direita do que o x. Então eu nunca vou poder, por exemplo, introduzir esse y aqui, ou introduzir esse y aqui, ou esse y. Esse y aqui, ele tem que chegar nos tablôs que já estão lá, sempre mais ou embaixo do x ou à esquerda do x. Então, por exemplo, dada essa regra, aonde é que eu posso colocar esse y? Eu posso colocar esse y aqui. Então, a partir desse tablô, eu vou retomar esse tablô aqui. Ele está assim, 1, 2, 3, o x aqui está aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, o y aqui. Eu não posso colocar o y aqui, porque eu teria mais y à direita do que x. Eu não posso ter y mais à direita do que x. Então, o y só pode entrar ou aqui, ou poderia entrar aqui. Então, eu retomo esse tablô aqui. E, por exemplo, coloco o y aqui. Então, a partir desse tablô, o y só pode ser colocado aqui ou aqui. Então, esse tablô está feito. A mesma coisa aqui. Eu não posso colocar y aqui. Então, o único jeito é pegar esse tablô que está aqui, colocar o y aqui. Outra coisa, o tablô ele tem sempre respeita sempre essa, eu tenho sempre que ter um número de colunas maior, o número de linhas, ele vai decrescendo à medida que eu vou para a direita. Então, eu nunca posso ter um tablô que, por exemplo, tenha mais, desse tipo, tenha mais colunas nas linhas de baixo. À medida que eu vou descendo as linhas, o número de colunas vai reduzindo. Então a tendência, o tablô pode ser assim, vai ter sempre essa estrutura assim. Por isso que eu não, por exemplo, eu não coloquei esse y aqui,
porque esse tablô teria mais colunas embaixo do que a linha de cima. A tendência do tablô é sempre ter, ele tem um número máximo de colunas, aí o número de colunas em cada linha vai diminuindo. Então o tablô ele vai estar sempre com essas aberturas assim. O número máximo de colunas é na linha superior, depois a linha inferior tem que ter um número menor do que esse, um pouquinho maior ou igual a de baixo, e assim vai. Então, à medida que eu vou descendo o tablô, eu vou diminuindo o número de colunas, tá bom? Bom, e aqui está, então isso entrou aqui. Nesse caso aqui, ó, vamos pensar bem, isso aqui já é um triplete, ó. Então esse tablô aqui, isso aqui já está aniquilado, porque isso aqui já é um triplete. E aí não sobra x nenhum. Se não sobra x nenhum, eu não posso nem colocar y nesse aqui, então esse tablô está excluído. De qualquer maneira, vocês poderiam pensar, o único jeito de eu introduzir x aqui, y aqui, seria pegar esse tablô como está e colocar o y aqui. Mas se esse tablô aqui é de SO3, alguma coisa que seja antissimétrica em 4 índices de SO3 é necessariamente zero. Porque se nesse caso eu tenho SO3, meu epsilon de Levy-Tigre é IJK. Então ele tem 3 índices, cada índice vai de 1 a 3. Se eu tiver um quarto índice, esse índice necessariamente vai repetir um índice daqui, então vai dar zero. Então, nesse caso aqui, como ao formar esse tablô só com um x, eu já produzi essa coluna aqui, essa coluna sai, porque ela já virou singlete. Então me sobrou isso, mas esse tablô que sobrou não tem x nenhum, então eu não posso colocar y nele, porque eu teria mais y do que x. Então eu terminei aqui, parece que 8 vezes 3 estar, que também vai dar 24, né? 8 vezes 3 estar, é uma outra representação, porque essa aqui é a representação complexa conjugada dessa. Quer dizer, 8 vezes 3 dá 15 mais 6 mais 3, né? Mais 3. 8 vezes 3 dá 15 mais 6 mais 3. Agora, 8 vezes 3 estar, vamos ver. Então, esse cara aqui, esse tablô aqui está lá. Vamos ver a dimensão dele. Deu esse aqui. Então, aqui é 3, 4, 5, aqui é 2, 3. Então, vamos ver o número de passos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E aqui, ó, 1, 2. Então, eu vou ter o 4 cancela com 4, 3 com 3, o 2 com 2. De novo, me dá um 15, né? Só que esse 15 que vocês estão observando aqui, ó, esse tablô aqui é 15. E esse tablô aqui também tem dimensão 15. Mas observe que esse tablô é igual a esse, não, né? É diferente. Esse tablô aqui tem 3, 2. Esse aqui tem 3, 1. Então, esse tablô é 15. Esse tablô aqui não é aquele. Vamos ver se esse tablô aqui não é o complexo conjugado daquele. Vamos pegar o 15. Vamos pegar o tablô 15. Que é esse aqui. Vamos completar ele segundo SO3. Ó, se eu completar ele segundo SO3, ele vai ter 3, 2. Então, esse tablôzinho que apareceu aqui é a compleição SO3 desse. Então, esse aqui é 15, esse aqui é 15 estar. Então, apareceu um 15 estar. Certo? Então, apareceu uma dimensão 15, mas é outra, não é? Então, vamos colocando aqui 8 vezes 3. Vezes 3 estar. Está me dando 15 estar. Mais alguma coisa. Então, esse aqui está feito. Vamos ver esse aqui. Esse aqui ficou simples, ó, porque esse aqui já deu um triplete aqui, ó. Então esse aqui ficou um singlete. Essa representação aqui é a nossa velha conhecida, essa aqui é a 6, né? Tá vendo? 3 vezes 4, 12, por 2, 6. E essa representação aqui, ó, é a 3 estar. Então nós ficamos 15 vezes... Então, quer dizer, dá a mesma numerologia, dá uma representação 15, uma representação 6 e uma representação 3. Só 3 está. Só que essa representação aqui não é igual a essa. Essa representação aqui também não é igual a essa. Tá certo? Então vamos agora fazer uma mais complicadinha. Aqui não é complicado, mas é só mais longo. Um pouquinho fazer. Pois não? No primeiro você fez 8, tensorial 3, por que 6 não era 6, tá? Deixa eu ver aqui, meu amigo. Ah, você tem razão. Obrigado, ótima observação. Porque se esse nós tínhamos chamado. Obrigado. Sim, obrigado. Desde o início nós tínhamos chamado. Essa aqui é de 6. Então, se eu fizer completar ele segundo SO3, eu tenho que colocar 3 linhas. Então esse aqui, ó.
Esse quadradinho aqui exatamente é o 6 estar. Obrigado, então, pela observação crucial. Então, 8 vezes 3 dá 15, 6 estar e 3. Esse aqui está dando justamente o complexo conjugado do de cima. Por quê? Por que será? Claro, eu tomei o complexo conjugado desse, mas não tomei desse. Será que é preciso? Vamos ver quem é o complexo conjugado do 8. Vamos pegar o octete. O octete de SO3 está aqui, ó. Vamos tirar o complexo conjugado dele. Então tem que completar esse tabu aqui, segundo SO3. Ó, se eu completar esse tabu segundo SO3, dá ele mesmo. Ó, esse daqui, ó. Então 8 é igual a 8 estar. Então essa representação é real. Então é por isso, ó. Na verdade, se eu tirar o complexo conjugado dessa representação, vai ficar o complexo desse, o complexo desse e o complexo desse. Só que o complexo desse é ele mesmo. Então é por isso que 8 vezes 3 e 8 vezes 3 está dando isso aqui, tá certo? Quer dizer, isso vai acontecer sempre, qualquer SUN, a representação adjunta é sempre real. Se eu pegar o Yankee Tableau, que dá a representação adjunta de SUN, nós já aprendemos, é esse aqui, ó. Ele vai ter N caixinhas aqui, tem N caixinhas aqui, não, na verdade é N-1, né? Perdão. N-1 caixinhas aqui, que é o N estar. N-1 caixinha, perdão, deixa eu colocar aqui. Então, esse aqui é a representação adjunta, deixa eu pegar aqui, vamos escrever aqui de novo. Tá. Isso aqui, ela tem N-1 caixinhas aqui. E aí eu agreguei aquela caixinha aqui, quando eu fiz N estar vezes N. Então essa é a representação adjunta. N-1 colunas aqui, N-1 linhas aqui, e mais esse agregado aqui. Se eu pegar esse cara do ponto de vista do SO3, do SUN, como aqui já tem N-1 linhas, eu só vou ter direito de jogar, para formar o SUN, eu tenho direito a fechar isso com mais uma linha. Tá legal, fechei isso aqui com mais uma linha, mas aí, ó, papá. Ou seja, esse lado aqui vai ter N-1, né? E aqui esse aqui vai ter esse aqui, ó. Então, a representação adjunta de SUN é sempre igual à representação do complexo conjugado. Então, a adjunta é sempre real. Qualquer SUN, a representação adjunta sempre tem essa característica, igual a 8, 8 estar, N igual a N estar. A representação adjunta é sempre real. Vamos agora a representação adjunta pela representação adjunta, só porque é um caso um pouquinho mais, tem uma regrinha que vai ficar mais clara para vocês, só para a gente treinar um pouquinho. Vamos pegar então 8 vezes 8. Então 8 vezes 8 dá 64. Então estou pegando a representação adjunta de SO3 e multiplicando pela representação adjunta de SO3. Então vamos pegar o primeiro tabu, o segundo tabu. Então, primeira linha, como é tudo simétrico, vamos colocar. A gente sempre faz a primeira linha toda a mesma letrinha e a segunda linha a gente usa outra letrinha. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um tabu assim, eu colocaria x, 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 y, y, z. Então, a gente sempre, no segundo tabu, a gente completa as linhas atribuindo um label. O primeiro label é x, o segundo é y, assim vai. Mas mantendo sempre o mesmo label. E aí, nós estamos jogando agora esse tabu em cima desse. Então, a primeira coisa é jogar o x. Eu tenho que botar 2x aqui nesse tabu. Vou colocar aqui para vocês isso aqui da seguinte maneira. Deixa eu desenhar aqui os tabus. A gente ir agregando aqui. Esse aqui é suficiente. Vou jogar primeiro o x. Então, eu posso colocar, claro, nesse tabu eu posso trazer os 2x para cá. Então, eu trouxe um x para cá, outro x para cá. Nesse tabu eu posso colocar um x aqui, poderia trazer o outro x para cá. Tá certo. Ou então, posso manter esse x aqui, colocar esse x aqui. Certo? Ou então, poderia pegar ainda o seguinte, colocar esse x aqui e esse x aqui. Certo? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, pega essa primeira linha aqui e tem que agregar essa linha a esse tabu aqui.
Então eu posso colocar esses dois índices em simetria absoluta aqui, posso colocar esse aqui e esse aqui, posso manter esse aqui e colocar esse aqui. Eu não poderia colocar os dois aqui embaixo, porque aí eu teria um tablô que excederia, teria mais coluna na linha de baixo. Isso aqui não é um tablô aceitável pelas regras. Então, eu poderia. Então, ele estava assim. Então, eu poderia ter colocado. O único jeito é ter não posso colocar os dois x aqui. Então, eu coloco um aqui e coloco o outro aqui. Então, da colocação do x, parece que isso aqui é o máximo. Agora, observe o seguinte. Já formei, ó, do ponto de vista do SO3, 3 linhas formam um singlete. Isso aqui é um epsilon. Então, isso aqui eu já posso cancelar. Então, sobrou, na verdade, esse. Fica mais simples trabalhar com esse tablô. E esse aqui fica mais simples trabalhar com esse tablô aqui. Porque sempre que formar 3, eu estou formando o singlete. Então, você já corta, porque já é menos um trabalho para você. Já eliminou isso aqui. Agora, eu tenho que colocar o y. Então, eu tenho que agregar. Claro, não posso colocar y mais à direita do que x. Então, o único jeito nesse tablô é eu encaixar um y aqui ou eu encaixar um y aqui. Esse tablô vai dar origem a 2, agora colocando y. Vamos manter ele aqui, ó. Então, só retomando o tablô e colocando, por exemplo, o y aqui. Agora eu posso também pegar esse tablô e colocar o y aqui embaixo. Vou pegar ele, x, aqui esse tablô está vazio, e aí eu coloco o y aqui. Certo? Então, tinha esse tablô aqui, agora eu tenho que jogar o y. Posso colocar o y aqui, ou posso colocar o y aqui. Esse tablô aqui já está trabalhado. Vamos fazer a mesma coisa para o y aqui. Questão. Eu posso colocar o y aqui. Por quê? Porque eu não vou ter y mais à direita do que x. Eu vou ter um y, né? Tem um x em cima do y. Se eu tivesse y mais à direita do que x, era proibido. Então eu posso colocar esse y aqui. Então vamos retomar esse tablô aqui. X está aqui. Então eu coloquei o y aqui. Ou eu posso colocar o y aqui. Então eu vou ter 1, 2, 3 aqui. X aqui. E o y aqui. Vou parar mais ou menos 10 minutos antes para vocês descansarem do seminário do Constantino, tá? Quem quiser ficar no seminário do Constantino. Então, pegar isso aqui, ó. Y está aqui. Então, eu tenho que colocar o Y aqui. Então, pude colocar o Y aqui e pude colocar o Y aqui. Nesse aqui, eu tenho o X está aqui. Então, o único jeito é colocar o Y aqui. E nesse aqui, que está assim, ó, o x está aqui, o único jeito é colocar o y aqui. Então parece que eu gerei 1, 2, 3, vamos ver. Mas acho que não perdi nada. Vamos ver se a soma tem que dar 64. O teste é esse, né? Então vamos ver, ó, esse aqui já cortou isso aqui, ó, deu 3 aqui. Esse aqui deu 3 aqui, já cortou. Esse aqui já ficou um singlete também. Esse aqui é 1, representação 1. 8 vezes 8 vai conter um singlete. Agora vamos ver as dimensões desses caras. Então sobraram para nós esse tablô, esse Esse aqui, ó, esse aqui tem isso aqui. Então vamos ver. Então primeiro, esse aqui eu acho que a gente já tinha até feito ainda agora. Não sei, eu acho que não sei se é 15, né? Acho que tinha um tablô só. 1, 2, 3. São 4, 1, 2, 3, 4 colunas aqui e 2 aqui, né? Então esse aqui tinha 3, 4, 5, 6, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Então, esse tablô aqui, o 5 cancela, o 4 cancela, o 2 cancela, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54, por 2, 27. Então, não tinha aparecido não. Então, esse tablô aqui é uma representação 27. Então, a gente já está aprendendo também que eu posso ter um 27 plate de SO3. Ou seja, eu posso ter as 8 matrizes de Gelman em forma 27 por 27, fechando aquela álgebra GA, GB igual a I, F, ABC, GC. Então, tem uma representação 27. Essa representação aqui agora,essazinha aqui, tem 3 coluninhas, né? Então, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2. 60 por 6 dá 10. Então, aparece uma representação de dimensão 10. Aparece um decuplete aqui. Representação decuplete é essa.
aqui é a representação 10. Essa aqui, essa representação aqui, ó, não preciso nem calcular, porque se eu fechar, ó, quem é a complementação S3 dela? É essa aqui. Então, opa, não vai entrando aí. Essa representação aqui é 10, então essa representação aqui é 10 estar. Essas três linhas que estão aqui completam exatamente esse tabuleau. Se esse tabuleau aqui é 10, esse aqui é o 10 estar. Então não preciso nem calcular, mas quem quiser calcular, bota 3, 4, 5, 2, 3, 4, faz a contagem das caixinhas. E essa representação aqui é a representação então 10 estar. Tá certo. Essa representação aqui já é nossa velha conhecida. Essa aqui é a própria representação adjunta, é 8. Essa representação aqui, então, é a nossa adjunta, né? Essa aqui é 8. E essa aqui é 1. Então, vamos lá. 27, 37, 47, 56, né? 27 com 10, 37, 37 com 10, 47, 55, 63, 64. Então, deu 64, 64. Então, 8 vezes 8 está dando para nós 27. Aparece uma vez a representação 27. Aparece uma vez a representação 10. Aparece uma vez a representação 10 estar. Aparecem duas vezes, então aparece multiplicidade 2, a representação 8, e aparece um mísero singlete para cá. Então dá 27, 37, 47, 47 com 16,